Pilastra da Verdade. O vídeo de hoje é para quem tem cérebro. C é acento agudo no E, R-E-B-R-O. Cérebro. Não é para quem tem a cabeça oca. Se você não querer ouvir o que eu tenho para falar aqui, você tem 5 segundos para sair do meu canal, porque tem outros vídeos aí que você deve gostar neste momento, esperando você. Eu vou contar aqui nos dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom, você que ficou aí, quero agradecer pelo apoio no canal Pilastra da Verdade. Você que tem sido um contribuinte deste canal, de uma certa forma, ajudando também com os likes, que é muito importante isso, e as mensagens, ok? Todos vocês, para mim, têm a mesma importância. São importantes. Não importa. Porque o vídeo de hoje eu trago aqui 4 coisas. Isso é para quem pensa. Claro que vai ter um montão que não vai concordar, muitos vão discordar, normal. Mas eu trago 4 coisas que, na minha opinião, provam que o Deus da Bíblia é uma invenção humana. Ok? E está dentro das limitações humanas. Ah, Antônio Galvão, espera aí. Porque você não acredita em Deus nenhum. Não estou falando de outros deuses. Estou nem aí, não acredito em nenhum desses aí da Terra. Ou melhor, para mim, até que me prove o contrário, não tem nenhum conhecimento que exista nada nos monitorando. Mas eu vou falar de 4 coisas muito simples que provam, sem precisar abrir o conto do vigário para ler. Sem precisar isso. Não precisa isso aqui não. Eu não vou cansar você não. Que provam, na minha opinião, é só pensar, que o Deus da Bíblia é uma invenção humana. É isso mesmo. Qual é a primeira coisa, Antônio Galvão? Deus justiceiro. É isso mesmo. Deus justiceiro. Você está cansado? Calma que eu vou explicar. Você está cansado de falar, ouvir, aí no meio da crentalhada, ou religioso de qualquer vertente, dizer assim: a justiça da terra falha, mas a justiça de Deus não falha. Você está cansado de ouvir esta frase idiota que pessoas proferem aí o tempo todo? Deus é amor, mas é justiça também. Logo você acha que o Deus que você acredita, ele é um Deus justiceiro porque ele é justo. Por isso ele é justiceiro. Só que se você for na etimologia da palavra justiceiro e a palavra justo, você vai ver que tem uma diferença. Justiceiro é aquele que faz justiça. O justo é aquele que faz o que é justo, o que é certo fazer. Deus justiceiro. Espera aí. Por que alguém se torna justiceiro? Deixa eu tirar aqui, colocar no silencioso, porque o celular pode me atrapalhar. Vou deixar ele aqui, tá no silencioso. Vou colocar aqui. Alguém se torna justiceiro assim. Perdeu alguma coisa que alguém roubou, ou matou alguém, ou destruiu, ou fez algo que não era para fazer.
E o justiceiro não sabia, de jeito nenhum, que poderia passar por aquilo, poderia ser lesado, poderia ser roubado, poderia ser agredido de uma certa forma. Aí aconteceu o ato contra ele. Aí ele quer justiça, ou fazer justiça. Esse é o justiceiro. Mesmo porque a palavra justiça vem do latim justitia, que traz esse sentido. Mas por que ele quer fazer justiça? Porque na hora do ato contra ele não estava presente e não tinha nenhum poder, deixando claro, de impedir. Aí aconteceu, aí ele vai querer fazer a justiça ou pedir justiça pela causa. Que a causa não pode ficar impune. Aí o ser humano que inventa deuses, ou que inventou um Deus, a saber, o da Bíblia, um dos, ele diz que Deus é Deus de justiça. Espera aí, como é que Deus vai fazer justiça de uma coisa que ele poderia ter impedido? Ele não é onisciente? Ele não é onipresente? Ele não é onipotente, como vocês dizem? Aí eu faço uma pergunta, religioso, para você que ficou aí, que quis ouvir e assistir o vídeo, que não foi para outro canal nos 5 segundos que eu falei no início, ficou aqui para ouvir, teve a humildade de ficar aqui, eu lhe faço essa pergunta. Digamos que você tem um filho que você muito ama. Aí, seu filho está ali, despercebido, e você vê quando um criminoso se aproxima do seu filho com um pedaço de pau ou uma faca ou até mesmo uma arma de fogo. E você sabe que aquele criminoso vai fazer o mal contra o seu filho. Mas você sabe que você tem o poder de impedir rapidamente, antes que ele faça. Eu lhe pergunto, você tem um poder de impedir, você vai deixar o criminoso matar o seu filho para depois você pedir justiça ou fazer justiça? Responde aí que eu quero ver. Com certeza absoluta você vai dizer não, não vou deixar acontecer. Aí você tem direito de fazer justiça se você não estava na hora para impedir. Aí você acredita num Deus que é onipresente, que ele está presente no ato, que alguém está fazendo mal contra um inocente ou contra alguém, e como se não bastasse filho dele, que todos são filhos dele, e ele com todo o poder de impedir, aí ele vai deixar acontecer para fazer justiça depois? Aí você vai dizer, não, Antônio, mas isso aí é o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de quem cometeu o crime. E nesta hora, conta também o livre-arbítrio da vítima? A vítima usou o livre-arbítrio para morrer? É coisa de limitação humana, rapaz. Não existe justiça de um Deus. Se de fato existir um Deus por aí, ele vai deixar acontecer para fazer justiça depois? Então isso é balela, isso é conversa. Então isso prova, é só pensar, que o Deus criado no conto do vigário é um Deus que tem limitações humanas, inventado pelo ser humano. Entendeu, né? Justiça de Deus, se ouve isso o tempo todo. Justiça de Deus, a justiça de Deus, como você deve falar isso o tempo todo. Antônio Galvão, Jason Ferreira, Antônio Miranda, esses ateus que estão aí, a justiça de Deus vai vir sobre eles. Por que Deus não impede antes da gente falar? Poderia impedir antes. Por quê? Nós não estaríamos cometendo nenhum dano contra ele. Aí ele vai deixar acontecer para fazer justiça depois? Primeira prova de que o Deus bíblico é inventado pelo ser humano. Vamos para a segunda? Deus irado, um Deus que se ira. Diversos textos, eu não vou nem ler, é só você pesquisar, diversos textos no conto do vigário que Deus se ira. E tem até os idiotas aí pregando nas tribunas,
que ganham dinheiro vendendo, mercando palavras, segundo eles, de um Deus, ganham dinheiro vendendo o suposto evangelho e ganham muito, falando de ira de Deus em cima da tribuna. Exemplo, o Senhor, que eu fiz um vídeo falando sobre ele aqui, Eliseu Rodrigues, pregando ali nos Gideões Missionários da Mentira, quando ele fala sobre a ira de Deus, e teve a ousadia e a audácia de falar que Moisés acalmava Deus. Que coisa. Esses caras não se tocam, mas eles usam isso como mercadoria para ganhar dinheiro. Eles não param para pensar, eles não querem nem pensar nisso. Como é que um Deus se ira? Ira é para o ser humano, é para um animal. Irracional, racional dentro do contexto físico. Não tem capacidade de alguém que sabe que tudo que vai acontecer e já determinou se irá. Não tem como. Como é que ele vai se irar? Ele se ira de algo que alguém fez contra ele. Aí ele se ira. Para depois vir a terceira prova que o Deus da Bíblia é inventado pelo ser humano. Aí é como se você colocasse veneno, preparasse um veneno mortífero, claro, na mesma jarra de suco que o seu filho toma, que o seu filho bebe, que é acostumado a beber. Aí você prepara o veneno na mesma cor do suco, coloca na sua geladeira e você sabe que lá na frente o seu filho vai chegar e vai colocar no copo e vai beber. Porque ele tem costume de fazer isso. Aí você pega, prepara o veneno, coloca lá. Aí seu filho bebe e morre. Aí você se ira porque o seu filho bebeu aquilo que não era para beber. O mal que você mesmo criou. Isaías 45:7, o próprio Deus cria o mal. Se ele criou o mal, por que ele se ira de alguém que fez o mal que ele mesmo criou? Como é que ele vai se irar? Não tem cabimento. Ele cria o mal. Agora ele vai se irar com alguém que usa o mal que ele criou. Era melhor não ter criado o mal. Então, é um Deus criado pelo ser humano. Não tem sentido. Vamos para a terceira coisa? Vamos para a terceira coisa? Um Deus que se arrepende. Primeiro, as duas primeiras coisas já provam que o Deus da Bíblia é inventado pelo ser humano. Fica aí, religioso, pelo menos 10 minutos. Olha só. Primeiro, justiça de Deus é uma mentira. Não tem como um Deus fazer justiça porque ele não deixaria acontecer para fazer justiça depois. Segundo, ira de Deus é uma mentira, porque Deus não ia se irar de alguma coisa que alguém fez contra ele, sabendo que ele mesmo preparou o mal para alguém fazer contra ele. Tá. Aí vem a terceira coisa. Deus arrependido. Deus arrependido? Eis que eu me arrependo de ter feito o homem sobre a terra. Cara, Deus arrependido e outros arrependimentos que tem vários textos na Bíblia, no suposto Velho Testamento, Deus se arrependendo. Caramba, como é que você se arrepende? Ah, Antônio, esta palavra não é arrependimento não, se você for, eles falam isso, se você for pesquisar os contextos, você vai ver que não era um arrependimento, era mágoa de Deus. Dá no mesmo, Deus magoado com o quê? Magoado com uma coisa que ele fez e deu errado? Ele constrói uma coisa, dá errado, aí ele se arrepende? Por que ele se arrepende se ele já sabia que aquilo ia dar errado? Ou então ele não é onisciente. Você não disse que ele é onisciente? E nem onipotente, muito menos onipresente. Então ele é igualmente o ser humano. Ele tem suas fragilidades. Aqui, meu amigo, o pau quebra na casa de Noca. Aqui ou você aprende, ou você pensa, ou tem um oco na sua cabeça. Se tiver um oco na sua cabeça, ou então realmente a religião já danificou, estragou sua memória, você já tem a sua memória totalmente infectada
com a impregnação da mentira religiosa, não tem jeito, você não vai abrir a mente mais. Enferrujou. É difícil. Porque este vídeo é para destravar a mente mesmo. E lubrificar sua mente. Coloca um funil aí. Coloca um funil aí para lubrificar sua mente hoje. Porque depois desse vídeo, se você não se tornar no mínimo um agnóstico, então não tem jeito para você mais não. Acabou. Já fui, lavo minhas mãos com você. Eu começo a falar aqui dos vídeos que eu continuo falando, mas você que está assistindo deveria pensar nisso. Você acredita e confia em um Deus que se arrepende, porque está escrito. E não adianta colocar contexto para isso não. O contexto que você colocar vai dar nisso. Você pode dizer que é Deus magoado, você pode dizer que no lugar do arrependimento tem alguma coisa, você mesmo começa a contradizer o livro que você acredita como palavra de um Deus. Um Deus arrependido, isso só na limitação humana. O ser humano se arrepende porque ele não sabe que ele vai fazer alguma coisa e vai dar errado. Aí ele faz aquilo ali achando que vai dar certo, não dá certo. Não dá certo, ele, me arrependo de ter feito agora porque deu errado. Eu não sabia. E ele fica arrependido. Ele se arrepende. Ou então ele é inútil. Ou então ele já sabia que ele ia se arrepender, mas continuou fazendo. É um vício, então. É um Deus viciado em fazer aquilo que ele sabe que vai dar errado. Mas ele tem que fazer. É a mesma coisa daquela pessoa que se droga, porque é viciada, sabe que a droga é algo prejudicial. Aí a droga está destruindo ele está arrependido, mas ele continua fazendo a droga, usando a droga, porque ele é viciado. Então, se você dizer que Deus já sabia que ia fazer e se arrepender, você está chamando o seu Deus de um Deus viciado em alguma coisa. Então preste atenção. Você está perdendo o seu tempo dentro de religião. Eu ainda vou falar da quarta coisa. Você está perdendo o seu tempo dentro de quatro paredes. Deixa muito ser trouxa, rapaz. Deixa muito ser besta, rapaz. E vai viver sua vida visível, palpável e tangível. Confie em você mesmo e faça aquilo que você pode fazer. Se não der certo, mas pelo menos você tentou. Não fique confiando em espírito, confiando em coisa metafísica, não, que você vai passar vergonha. Na hora que você mais necessitar, não vai estar ali. Ou então você é um tremendo de um egoísta, dizer que este Deus que você acredita te livra a tua família, enquanto tem várias famílias agora perecendo. Então você que acredita num Deus que se arrepende, você está acreditando no próprio ser humano. Você está acreditando no próprio ser humano, que inventou e que está morto também. Você acredita em um ser humano morto que inventou este Deus, que não existe mais, que inventou religião. E não tem uma que preste. Não tem uma que preste, porque todas as religiões contribuem para a confusão, contenda, desavença, desunião e divisão. Em famílias, em nações, ou melhor, em cidades, em estados, em países, no planeta inteiro. Religião só contribuiu para a destruição deste país. Você já leu a história da Inquisição? Quantas pessoas morreram? Quantas pessoas estão morrendo na guerra e já morreram nas guerras religiosas? Que todas têm base religiosa. E a quarta coisa que prova que o Deus da Bíblia é uma invenção humana. Um Deus vingativo. Putz, grilo. Se você abrir aqui no Conto do Vigário, eu não vou ler nada aqui agora, não. Abra aí o Conto do Vigário e leia o início e pode dar continuidade do livro do suposto profeta menor chamado Naum. Lê. Vou colocar apenas um versículo aqui, uma passagem aqui, apenas uma passagem aqui falando de um Deus vingativo, um Deus que está se vingando de um povo que, segundo a história, se levantou contra o povo dele na região da Assíria.
em que o povo dele, o povo foi tão destruído que enxurrada de sangue passava pela calçada ali da nação da Assíria. Aí agora Deus, ele manda falar, manda dizer ao profeta Naum, para dizer para o povo que ele ia se vingar. Caramba, Deus vingativo. Aí Deus deixa acontecer o mal, não interfere, onde morrem inocentes. Isso nunca aconteceu, está na história fictícia, viu? Quando eu falo sobre a questão da Bíblia aqui, eu falo por hipótese, porque isso é uma deslavada de uma mentira. Você acredita nisso porque você é trouxa. Desculpe, e vai ser até o último dia da sua vida. Não adianta. Mas você não pode, de jeito nenhum. Como é que você fica chamando o povo de trouxa o tempo todo? Mas como é que se é, cara? É pro seu bem, rapaz. Teve alguma vez na sua vida que seu pai e sua mãe lhe chamaram de trouxa, ou de besta, ou de bobo? Claro! Eles querem o teu mal. Quando eles te chamam de trouxa, de bobo, de besta, eles estão tentando te ajudar, rapaz. A mesma coisa é eu aqui. Eu não tenho nada contra você. Eu quero que você se desenvolva a sua vida sem religião. Agora, se você não quer, não estou obrigando, não. Não precisa acreditar no Antônio Galvão, não. Busque informação. E quero aproveitar o ensejo, quero mandar um abraço especial ao meu amigo Éricles, ali no estado do Pará. Éricles, policial, que faz um trabalho exemplar na sua profissão ali no estado do Pará. E segundo Éricles, ele tem compartilhado uns vídeos meus, alguns policiais que eu chamo de os anjos da terra, juntamente com o corpo de bombeiros e outros que contribuem aí para ajudar pessoas, são os verdadeiros anjos que arriscam sua vida. E ele compartilha, ele falou que tem alguns policiais que já se inscreveram no meu canal. Bem-vindos! Vocês não sabem o tanto que eu admiro vocês. Não estou aqui para hostilizar nenhum que esteja na justiça, a não ser aquele que estiver praticando um tipo de corrupção dentro da lei, que existe muito isso. Mas eu não conheço nenhum. Todos os policiais que estão aqui no meu canal e outros que eu conheço aqui na região são pessoas do bem, são pessoas legais, independente de ter fé ou não em alguma coisa. Então o Éricles é um amigo que eu considero, não conheço pessoalmente, espero que um dia eu vou conhecer. Então um abraço, Éricles. Vocês fazem um trabalho arriscado, tem que se cuidar muito, mas vocês fazem um trabalho que os deuses que deveriam fazer, os anjos deveriam fazer, os anjos do Salmo 91. 1.000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E se isso aí não for mentira, não existe outra mentira na Terra. Tudo é verdade. Tudo quanto é mentira é verdade. Se transforma em verdade automaticamente. Então, para encerrar, um Deus que se arrepende, um Deus que tem que fazer justiça, um Deus que se ira, um Deus que se arrepende e um Deus que se vinga. Vingança, cara. Vingar de alguém que fez algo que contra o povo dele, agora ele vai se vingar. Não poderia ter evitado. Agora por quê? Porque este Deus bíblico ou de qualquer religião, qualquer Deus de qualquer religião da face da terra, é um Deus criado e inventado segundo as limitações humanas. É só pensar. Agora, se não quiser pensar, porque tem jornalista que não pensa, tem médico que não pensa, tem cientista que não pensa, pensa só dentro da sua linha de raciocínio ali de trabalho. Tem psicólogo que também não pensa, psiquiatra, todos que têm crenças religiosas não pensam para este lado. Muitos têm ali por uma questão de respeito. Mas tem pessoas humildes, até com dificuldade de se expressar, pessoas que têm uma formação acadêmica em um nível baixo, tem deles que nem têm formação acadêmica, e tem muitos que já abriram a mente, tem muitos que já reconheceram a verdade que é essa, nua, crua, visível, palpável e tangível, não tem outra.
A vida é correria, meu amigo. A vida é correria, é isso aqui. Não tem outra coisa não. Bom seria se tivesse. Inventaram deuses para tentar dar um sentido para isso aqui. Isso não tem sentido não, cara. Não existe sentido para esta vida não. Agora tem os valores. Porque já que você nasceu e tá aí, você tem que se cuidar. Porque você está valorizando aquilo que você ainda tem. Cuide dos seus filhos, cuide da sua família, estude. Busque informação. Procure ser aplicado. Procure também se cuidar e ter atenção. Aí sim, aí você está valorizando a vida. Sem sentido, mas está valorizando. Não precisa ter sentido. Valoriza aquilo que você tem. Porque Deus para mim é algo que não tem estado de consciência. Não existe Deus, mas se eu fosse classificar um Deus, para mim, assim como a água. Tanto faz você beber como não. Tanto faz você se afogar nela, não tá nem aí. Como também não. O fogo, o ar, a terra, tá nem aí que você use ela para plantar ou que você morra soterrado por ela. Não tá nem aí. Porque não tem estado de consciência. Assim seria um Deus. Tá tudo equilibrado, né? Equilibrado no universo, os planetas, as galáxias, né? As estrelas, tudo equilibrado, mas não tem perfeição. E isso aí poderia ser classificado como um Deus que não tá nem aí para você. Você pode falar, pode gritar, pode xingar, pode fazer o que você querer. Então a justiça aqui da Terra, ela pode até falhar, porque o ser humano não tem bola de cristal e não é um Deus. Mas é a única que você deve apelar, é pela justiça da Terra, quando alguma coisa acontecer contra você. Porque você é ser humano. Quem faz parte da justiça luta para fazer justiça ao seu favor. Então, você tem que valorizar quem está ali, que é o nosso poder judiciário, pelo qual meu amigo Éricles faz parte de um desses grupos aí, que está ali arriscando sua própria vida quando vai em uma missão. Então, tá aqui mais um vídeo, um abraço para vocês, eu quero agradecer pelo apoio sempre no canal, e se você não aprendeu nada e não aplicou nada na sua vida, infelizmente, tem alguns parafusos aí na mente que precisam ser apertados. E as chaves que eu ofereci aqui, infelizmente, parece que não serviram, né? Mas vai assistindo outros vídeos. Não tem nada contra a sua fé, não. Continue com a sua fé, já que você acha que você está vencendo com ela. Agora saiba de uma coisa. Você está acreditando numa fantasia. E vai morrer acreditando numa fantasia. Fico por aqui, Antônio Galvão, pilastra da verdade dos fatos do dia a dia. Eu fui, mas eu volto, e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.